Olá, pessoal. Começando aí a nossa maratona de lives. Tudo bem com vocês? Daqui a pouco nós vamos ter o Marcelo Pimenta chegando aí para a gente começar o nosso super bate-papo. Hoje o assunto é inovação. Nós vamos estar falando sobre empreendedorismo, empreendedorismo criativo, inovação nesses processos. Vai ser um bate-papo bem legal. Vamos só esperar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando, né? Olá, tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Só dando um tempinho para todo mundo chegar. Esperando o Marcelo também se conectar para a gente começar esse bate-papo assim bem inovador hoje. Como vocês viram pelas fotos, o que não falta ao Pimenta é criatividade. Opa, tá chegando. Tá chegando aí. Chegando. Marcelo, online já? Então, gente, começando hoje essa maratona de lives, juntando uma galera super legal, cada um com conhecimento diferente, de outros territórios. Vamos ter o pessoal de Rondônia, vamos ter o pessoal do Maranhão, de Brasília, de Minas Gerais, do Vale do Ribeira, um projeto super gostoso ali, que dá gosto ser do Ribeira, que fala de identidade cultural, de patrimônio. Esse vem amanhã. Carlos Alberto vem amanhã. Também vai ser uma conversa bem interessante. Cadê Marcelo? Cadê meu amigo criativo? Mais um pouquinho, gente. Eu não sei se vocês viram a divulgação, né, de todos que vão participar, mas vamos ter o Décio Coutinho de Goiás, a Marina Simeão de Minas Gerais, que vai falar de turismo, o Marcelo Pimenta está hoje aí com a gente, o Carlos Alberto Pereira vai entrar amanhã falando sobre identidade cultural e ressignificação. Vamos ter a Daniela Abreu, do Maranhão, falando sobre as experiências criativas lá do Maranhão. E o Fabiano Barros, de Rondônia, falando sobre reinvenção do saber. Ah, tá chegando, meu amigo. Tudo bem Tudo aí? bom? Tudo. Tá Apagar um dando pouco tudo essa certo? luz. Tudo bem? Ah, não, é o contrário. Estava vendo aqui a melhor luz e fui buscar minha água. Tudo bom aí? O pessoal está chegando. Nós sempre ficamos bonitos aqui na luz artificial, ficamos lindos, maravilhosos. Ai, ai. E aí, Bom, Elka, tudo bom? vou começar agradecendo você, né, de ter aceitado participar e abrir essa semana, né, de maratona de lives para a gente estar tratando de economia criativa, de empreendedorismo, de inovação. E acho que vai ser uma semana muito interessante. São experiências diferentes, né, de territórios diferentes, então a troca vai ser bastante intensa, né? E, meu, eu fico olhando sempre esse seu cenário no fundo. Você mora nesse lugar maravilhoso, é um sítio? É, né? Na verdade, é uma casa que é para fora, assim, é dentro de um condomínio na Serra da Cantareira. Né? A Serra da Cantareira é uma reserva da humanidade, né? Patrimônio da Unesco, é um biossistema único, assim, biodiversidade. E aqui é bem no meio do mato mesmo, né? Inclusive eu vou fechar a porta ali, vou acender a luz ali que aparece daí o jardim, né? Então aqui fica, mas fica bem próximo de São Paulo, né? Fica a 22 quilômetros, assim, em linha reta da Praça da Sé, que é algo muito próximo, 22 quilômetros, se fosse uma via expressa, por exemplo, você faria em 15 minutos. Mas como é pelo meio da cidade, você acaba demorando em torno de 1 hora para chegar lá. Deixa eu só fechar a porta aqui, mas estou te ouvindo. O pessoal está chegando, né, gente? Galera, se vocês quiserem ir colocando algumas perguntas, né, que aí a gente já vai
anotando aí no decorrer, assim, no finalzinho a gente vai trocando ideias com quem está online também, né? Bom, Marcelo, tem um pessoal aí já antenado, e acho que eu vou começar com as minhas instigações. Vamos lá? Vamos lá, vamos com certeza. Estou vendo aí alguns amigos chegando, a Márcia, minha aluna, né, a Guta aí, minha colega também chegando. Né, vamos ver se o pessoal vai ficar, porque essa hora de muita live também, a usabilidade do Instagram, a pessoa vai entrando, muitas pessoas não ficam. Né, então a gente deve ficar aí com aquelas pessoas que querem. Né, o Edu Carmelo, por exemplo, que chegou, né, ele vem fazendo uma experiência interessante, que eu acho que é esses papos no Zoom também. Porque no Instagram, tu entende que ela é uma vibe diferente, eu acho que vale super a pena, é super legal, mas ela é muito mais aberta e não, você necessariamente não pode ficar querendo buscar essa conexão, por exemplo, que eu estou acostumado quando eu dou aula, a saber quem está online e quem está fazendo e quem está comigo, etc, etc. No Instagram, não. A pessoa, às vezes, está fazendo outras coisas, né? E quando você vai para o Zoom e você vai num ambiente que é de aprendizagem, você normalmente está com uma atenção maior. E eu acho sempre que as lives, eu fico sempre pensando assim, será que alguém está prestando atenção, né, exatamente naquilo que eu estou falando? Porque às vezes você fala de coisas tão profundas, né? E você sabe que a pessoa no Instagram, necessariamente, ela pode estar correndo, ela pode estar vendo televisão e fazendo isso, ela pode estar no banheiro, ela pode estar lendo, ela pode estar cozinhando e vendo ao mesmo tempo, ou seja, às vezes ela não está exatamente 100% focada. Né? E aí você vai ter que trabalhar numa leveza, às vezes, diferente. Mas vamos lá para as suas provocações. Bom, a ideia de fazer no Instagram é justamente como a gente está num momento bastante complicado, principalmente para quem é do setor criativo que eu digo aqueles que são reconhecidos, né, de propaganda, marketing, artes, teatro, que estão se sentindo bastante acuados, né, em função da pandemia. Já antes da pandemia, a cultura vinha sofrendo um certo impacto. E nós que estamos na economia criativa, trabalhando para que esse setor criativo também se entenda como empreendedor. Né? Porque como existia aquele romantismo, né? A arte é uma coisa assim, não pode, né? Então esse jogo do artista começar, de quem atua nas áreas criativas, se vê como empreendedor, não é uma coisa fluida, muito fácil. Mas nós não temos mais um mecenas de arte, eles não existem mais, né? Então nós temos que ter um lado prático também da vida, que é o de dar conta dessa parte da atividade que é pé no chão, né? De ver as contas, de fazer as relações. Aí eu queria que você falasse um pouco, porque essa é a tua praia, né? Do empreendedorismo, da forma dos processos de inovação. Eu vou, assim, às vezes é bom não querer ficar só concordando com tudo, né, Helga? E eu acho, assim, a primeira história que eu acho que a gente precisa dizer quando você fala que essa pandemia e essa mudança toda, ela pegou os artistas ou a economia criativa de um modo tão mais intenso que os demais, eu não concordo. Certo? Eu também não concordo. Eu não digo que foi mais intenso, mas foi intenso, sabe? Não, mas às vezes não é, porque eu aqui dentro da minha comunidade, tu pega, por exemplo, aqui na Cantareira, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, de pedreiro, certo? E que tem uma atividade, assim, muito, às vezes, instável, porque se chove, você já não tem o trabalho, sabe? E ele é diarista, etc, etc. Esse cara, ninguém quer dentro de casa nesse momento, porque ele é um perigo, né? Então, esse cara está em casa. E esse aí, por exemplo, às vezes está numa situação mais precária ainda que alguns trabalhadores da indústria criativa. Né? E esse cara está precisando se reinventar. Então, eu acho assim que tu pega, por exemplo, o outro lado da pirâmide, pega o cara lá, desses meninos lá de Minas Gerais, o Web Milhas, sabe? Max Milhas, certo? Max Milhas. Uma startup, olha só, olha o outro paradigma, o outro lado da pirâmide. Recebeu investimento, fez um trabalho nos últimos meses para crescer, para triplicar, porque os banqueiros e os investidores botaram grana, eles conseguiram gerar emprego local para crescer um monte, para vender passagem aérea, sabe? Você sabe que no Brasil, o Brasil é o campeão
é o número 1 do mundo com o número de aeronaves paradas. 90% das aeronaves trabalham. A minha mãe está em Porto Alegre, a minha tia está aí, a Anitta Regina Severo, minha tia, irmão da minha mãe. A minha mãe está em Porto Alegre e nós queremos levar ela para Brasília, porque a gente não quer que ela tenha 87 anos, a gente não quer que ela passe o inverno em Porto Alegre. A gente quer que ela passe o inverno em Brasília, resguardada lá, porque a gente tem etc, etc. É o segundo voo que já foi cancelado de Porto Alegre. Quer dizer, a princípio a pessoa não consegue sair hoje de Porto Alegre para ir para Brasília num voo direto, que é o que a gente gostaria que a minha mãe pudesse entrar com mais segurança e saísse lá em Brasília com menos contato com ninguém, etc, 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 entende? Então, esse cara aqui, ele estava numa vibe de crescimento que não aconteceu, certo? E ele também foi impactado. Então, só para dizer que todo mundo vai poder, né, se impactar. Mas eu, assim, sou um cara, tem aí, ó, várias pessoas amigas, o Décio Coutinho tá aí, né? Ele sabe que há muitos anos eu tô nessa estrada de ajudar as pessoas a poderem empreender e ter isso como uma forma de sustentação da vida e, ao mesmo tempo, da satisfação pessoal do trabalho, né? Porque trabalhar na indústria criativa e nos setores criativos, principalmente, normalmente as pessoas gostam disso muito, né? O cara que trabalha no teatro, o cara que trabalha com iluminação, o cara que faz desenho, que faz não sei o quê, normalmente ele procurou isso porque ele é a vida dele, entendeu? E ele tá, né, na verdade, ele nem a profissão, ele gosta tanto daquilo que usa aquilo como profissão, né? E não o contrário, né? Então, é uma paixão, é uma paixão. É uma paixão, enfim, tem várias questões aí de a pessoa poder se expressar. E aí tem uma outra discussão que eu não sei se acho que não é para hoje, mas ao mesmo tempo que é essa intersecção entre o que é a arte do artista e o que é o produto da indústria criativa que é vendável, certo? Porque não adianta Essa você... é uma discussão enorme. Exato, né? Mas de qualquer maneira, o que acontece? Eu tento, então, o Décio estava citando, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. Então, eu acredito que, por exemplo, nisso que a gente está falando, é possível você encontrar uma forma de sustentar como trabalhador da indústria criativa e, da mesma maneira, expressar a tua arte, porque você consegue estar pagando as tuas contas como trabalhador da indústria criativa e, ao mesmo tempo, eu expresso a minha arte. Então, eu posso, por exemplo, ser um ilustrador que trabalha numa agência de propaganda, fazendo ilustração de manhã, e de tarde eu grafito a fim do comer carne em São Paulo, no metrô, numa coisa assim, artística minha, numa manifestação própria. Quer dizer, isso é legal, você consegue trabalhar dessas duas formas, mas tu entende que o que é bacana é as pessoas às vezes poderem entender que essas coisas elas não estão necessariamente ligadas, certo? Que você pode trabalhar no escritório de contabilidade das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 você ser um pichador de uma manifestação de grafite numa intervenção urbana contra o consumo de carne. Entende? Só pode ser artista. E ela pode... acho que tem bastante gente que, inclusive, tem duas atividades para poder se monetizar e viver um pouco mais tranquilo, né? É até meio recorrente, né? Mas eu gostaria que você abordasse sobre esse processo do que é se empreender, sabe? O que a gente está tendo que rever nesses últimos tempos com relação a ser empreendedor? Qual é o processo de inovação que você tem trabalhado mais e aplicado mais para esse empreendedor, para que ele tenha mais possibilidade, principalmente agora, nesse processo da pandemia, né? Legal. Eu acho que assim, o empreendedor, né, é aquele cara que consegue transformar dificuldade em oportunidade. Né? Então, essa é a visão macro do empreendedor, né, se você for ver. Né? O cara que toca num bar, por exemplo, violão, à noite, ele resolve o problema das pessoas que ficam lá e que estão querendo uma música que não é aquela música, e ele faz o entretenimento. Né? Então, tu consegue fazer tu consegue trabalhar aí dessa forma. De uma maneira geral, como a gente estava dizendo,
isso afetou, esse coronavírus, pandemia, etc., afetou todos os negócios, né? A indústria criativa, por um primeiro momento, algumas pessoas ficaram muito assim, assustadas, impressionadas, porque parou, dependendo do que você fazia, que você trabalha com espetáculos, com coisas assim, agendamento, etc., cancelou, todo mundo morreu, né? Tanto é que a gente fez um papo aqui, né, com a Carolina Ferraz e o pessoal do Instant Grafite, né? E o pessoal do Instant Grafite disse, não, para nós o mundo caiu, né? Porque todas as coisas que faziam na rua, todo mundo parou, né? Então, a gente se ralou, né? E a Carolina Ferraz disse, não, para mim tá tudo bem, entendeu? Porque eu tenho um contrato de atriz, e meu contrato, mesmo eu não estando gravando, ele tá valendo. Então, na situação dela, necessariamente não teve um impacto. E isso acontece com todo mundo, não tá certo ou errado. Tem pessoas que foram impactadas mais e tem pessoas que foram impactadas menos. E o que tem a ver, eu acho, assim, pra gente poder dar de dica, ou isso que você perguntou do que tá acontecendo? É você entender que sempre há uma oportunidade, né? Então tem aqui 2 comentários, né? Tem um que eu ainda não li, mas tem outro do Alexandre que diz, resolve problemas ou ajuda pessoas a realizar sonhos, né? Isso é uma forma realmente que pode estar trabalhando. Então o Flamarion, que botou outro comentário ali, ele, por exemplo, tu viu aquele dia, né? Ele fez uma live em que ele mostrou o processo dele de colagem, certo? Para pessoas que admiram o trabalho dele, né, e que às vezes não têm condições de comprar o trabalho dele, mas gostam, e ele, de certa maneira, desmistifica aquilo e chama as pessoas para co-criar, para desenvolver o seu lado criativo. Então, veja que sempre há formas, né, de trabalhar, e agora ele está trabalhando uma forma de monetização que é fazer uma espécie de mentoria com essas pessoas. Então, aquelas pessoas que querem realmente desenvolver a colagem, né, eles vai ter uma forma de, ao vivo, pelo Zoom, ele poder estar acompanhando essas pessoas nesse trabalho, que ela não necessariamente precisa ser artista, é isso que é legal. Ela pode ser só uma pessoa que está querendo desenvolver um passatempo de viés artístico, utilizando a arte como uma forma de entretenimento, de expressão, entende? De desenvolver outras habilidades que vão acabar ajudando ela nas atividades que são outras, né? Bom, eu pessoalmente, avaliando o que aconteceu agora, eu acho que os criativos deram um banho, tá, Pimenta? Porque eles rapidamente colocaram seus produtos em plataformas digitais e contribuíram para a saúde mental do pessoal, né? Então, assim, se não fossem essas ações rápidas de levar shows, de levar essas atividades, como o Flamarion também levou, esse exercício da colagem e tudo mais, a saúde mental das pessoas em isolamento seria catastrófico, porque o Brasil já não está muito bem classificado, né? Mas eu acho que assim, os criativos de uma forma geral, né, Helga? É isso que eu quero também deixar claro. O cara, né, por exemplo, eu conheci na Índia um cara, num jantar que eu fui, tinha um guia, falava português, e ele estava atendendo um casal. Esse casal era de Maringá. E uma das pessoas, então a gente sentou na mesma mesa, né? Prazer, estamos aqui, legal, na Índia, né? E eu comecei a segui-lo no Instagram. Por exemplo, ele tem uma empresa de contabilidade, certo? Que é uma empresa não necessariamente muito tradicional, mas quando o negócio da pandemia chegou, ele lançou um pacote online de atendimento para coronavírus com preço baixo, com atendimento, que ele saiu na frente. Então, é o criativo em qualquer setor se deu certo, certo? Não vamos misturar, né, os setores criativos, daí nesse caso, com essa atitude criativa que tiveram enfermeiros, médicos, artistas, contadores, jornalistas, ou seja, pessoas de diversas áreas que utilizaram essa capacidade criativa para conseguir superar as dificuldades e usar essa dificuldade como um trampolim para fazer algo que seja bacana. Eu tenho até um colega veterinário que costumava dar aulas dentro dos pet shops, né, para orientar o pessoal, que ele não pôde mais sair. Aí ele criou uma metodologia online para poder orientar, né,
esse viés que ele defendia, um novo olhar sobre o tratamento dos caninos e tudo mais. E deu super certo também. Aliás, ele ficou melhor até com a ação online do que quando ele fazia presencial, porque abriu o território, ele não ficou mais preso a um território onde ele ia pessoalmente, né? Virtualmente você chega muito mais longe. Então a gente realmente fica sempre com o olhar do que perdeu, mas também precisamos olhar para o que a gente está ganhando com essa transformação toda, né? Sair Com da zona de certeza. conforto, E se se você for reinventar. ver, vários artistas aí já manifestaram, né, que já consideram a live, por exemplo, como um novo produto dentro do seu portfólio de shows e tudo, porque há um conforto, né? E ontem a live da Ivete Sangalo, eu falo assim, com Legal. pouca propriedade, certo? Tenho que deixar isso bem claro, porque eu só vejo no Instagram dos meus amigos, na timeline que eu vejo, porque de fato eu não vi nenhuma live, vi um pedacinho de uma do Roberto Carlos só, e só mesmo, só para ver como é que funcionava, porque eu acabo não fazendo. Mas eu vi que a Ivete Sangalo, por exemplo, estava de pijama, de que ela estava de uma forma muito mais solta, em que ela não usou aquele aparato que outros músicos usaram, de ter ali uma banda por trás e etc. Né? E isso é uma coisa que, se você for ver, é um conforto que ela, muitas vezes, né? Tu pensa na agenda da Ivete Sangalo, e você pode sim achar, né, que existe esse glamour, né? Mas quem já fez turnê, né, Helga, eu já fiz e outras pessoas já fizeram, sabe, tu sabe que tu tem aquele dia que tu não acorda, que tu não sabe mais onde é que tu tá e qual é o show de hoje, sabe, que tu tá cheia do saco, entende? Eu tenho certeza que a Ivete Sangalo também passa por isso, e ela começa a ver que ela diz, pô, ficar em casa aqui com meus filhos, tocando daqui, putz, é uma oportunidade nova na minha vida, sabe, que eu não estava considerando antes. Né? E aí você tem, então, essas coisas que você está vendo. Pessoas que estão vendo como uma oportunidade e não estão nesse terreno do mimimi e das desculpas. Né? O mimimi, é verdade. Eu tenho visto, inclusive aquele grupo de sertanejos que fez aquele mega show para conseguir agariar alimentos, eu vi algumas declarações deles falando assim, nossa, olha, eu nunca tive tantas pessoas participando de um show, nenhum show presencial meu teve tanto acompanhamento. Então, eu acho que está sendo interessante ver para quem não está no mimimi, né, quem tá na ação em procurar essas alternativas, está encontrando caminhos, né? Mas eu acho que ainda uma coisa mais difícil é a monetização, né, Pimenta? Esses caminhos que a gente está encontrando é de projetar o produto ou esse processo. A monetização já é um outro viés que a gente precisaria desenvolver algumas plataformas ainda, algumas formas de conseguir fazer isso, né? Isso é uma discussão que vinha vindo, mas que também agora só ganhou força porque a gente entrou Pois é, nessa situação do corona, né? mas o que acontece, eu acho, da questão da monetização, depois, se for o caso, que eu começo a pensar uma coisa, depois esqueço, você me lembra que nós estamos falando disso, né? Eu só quero te dizer o seguinte, você falou isso e me despertou uma coisa que eu queria falar, é que o coronavírus e a Covid-19, na minha opinião, elas anteciparam e aumentaram o volume de algumas coisas, certo? Então, você falou assim, os criativos, eu fiquei pensando, né, eu não gosto assim, de generalizações, mas talvez os criativos seja uma generalização até correta, né? Mas eu não concordaria assim com os artistas, certo? Porque Não, assim, os geral. artistas, você pega muito geral e você vai ter aqueles artistas que entraram no mimimi e quem viram como oportunidade, assim como vocês viram contadores que entraram no mimimi e quem viram como oportunidades. Então, voltando à história do botão de volume lá, você tem a questão da monetização muito mal resolvida para 80% dos trabalhadores da indústria criativa, vamos chutar por cima, entendeu? Então, talvez seja um pouco menos, 70%. O cara não consegue, tem mês que entra, tem mês que não entra, não tem funil de vendas, não tem previsibilidade, não consegue prospectar de uma forma consistente, não tem os processos definidos de cobrança. Enfim, isso por isso que eu não estou generalizando, mas a minha experiência aí de quase 30 anos de estrada
permite dizer que 70% dos artistas, de uma forma geral, não estão alinhados em todas essas frentes que hoje precisam para garantir uma boa rentabilidade, né, e uma previsibilidade de vendas. Então, o que acontece? O Covid aí, ele externa demais isso, entende? Ele pega aquele cara que não estava bem preparado, né, e coloca, e a pessoa ali que colocou disse, concordando comigo, né, se a Ivete Sangalo e os sertanejos que já estavam com a melhor equipe de marketing, com a melhor coisa, os caras estavam surfando, o meu botão botou volume, eles conseguiram bombar ainda mais. Aquele cara que estava com dificuldade de fechar um contrato para fazer show na churrascaria, sexta e sábado, o cara às vezes queria, às vezes não queria, esse cara aí, o cara da churrascaria disse, a churrascaria está fechada, campeão. Pum! Entendeu? Então, a única esperança que ele tinha se foi, né? E aí a fragilidade dele ficou, o volume, né? Contas, boletos, tananá. Pois é, você... há um tempo atrás você estava defendendo uma forma de se trabalhar com essa questão, divulgou até um Canvas, né, para que a gente possa se orientar nisso. Você acha que nesse momento a gente pode usar isso como um auxílio para... Claro, com certeza, o Canvas é tudo, né? Mas o Flammarion acha que tem uma coisa que eu acho que é legal, que ele diz que as pessoas que estão entregando conteúdo nesse momento estão ganhando seguidores, né? E porque estão conseguindo. E eu, por exemplo, eu tenho ganhado muitos seguidores nos últimos dias, tenho participado, claro, de muitas lives, né? E realmente o conteúdo, isso cada vez mais fica... E as lives, eles evidenciam, né? Eles evidenciam, né? Se eu tenho repertório ou não, ou se eu estou aqui com as anotações para falar contigo sobre o que é economia criativa, que eu decorei antes da nossa live, entende? Ou se é o assunto que eu consigo falar com naturalidade, né? As pessoas percebem isso, entende? Então, esse tipo de coisa. Isso tem a ver com os paradigmas, né, da pandemia. A transparência na pandemia é muito maior, né? As pessoas podem dizer, não, as pessoas estão longe, tudo vai ficar escondido. Não é verdade, né? Você tem tudo mais próximo, né? Quem ainda não me segue, se tem alguém aí, né, eu sugiro que siga lá no Instagram. Hoje eu botei um vídeo que eu recebi, porque eu tive na Índia em dezembro, dando uma palestra, e eu faço parte de um grupo de palestrantes desse evento. Esse evento é um evento incrível, posso falar dele um monte depois, qualquer hora, que é um evento sobre desastres ambientais e impacto na população. Porque a situação no Bangladesh, no Vietnã, no Aberjequistão, uma coisa assim que é difícil de falar, que esse país aí, esse questão, que eu não estou dizer o nome, esse país, o cara, eu falei com ele, 80% da geografia dele são montanhas, que não tem como andar, não existe estrada. Certo? Você tem que ir para um lugar, para o outro, um país desse tamanho, no meio da montanha. Então, um terremoto ou a falta de comunicação via celular e essas coisas assim, para eles são muito, muito graves. São coisas que eles convivem de uma forma que a gente não faz. E esse grupo me trouxe um vídeo que eu coloquei hoje no meu IGTV, que mostra os animais tomando conta do mundo, né? Porque os animais estão entrando dentro das cidades, né? Estão dentro da... Por quê? Porque elas estão tomando para si, né? E essa mostra a mudança que a gente está realmente acontecendo, né? E que tem tudo a ver com uma oportunidade, eu acho, para quem está criativo, para quem tem, né, conteúdo, né? E a forma de monetização, né, Helga, você tem que mesmo com o volume, aquele que a gente falou, né, vamos ver se algumas pessoas começam a pensar e de dizer como que é, porque assim, tem como monetizar, sabe? Tu tem que falar, né? Eu acredito assim que a pessoa que diz que não monetiza, eu estou com um problema de monetização na indústria criativa. Legal. Então vamos ver o seguinte, tu já tem, o que tu já fez? Tu fez um crowdfunding,
tu tem Patreon, tu tem um projeto de patrocínio, teu Media Kit está em dia, tu tem um produto já de licenciamento da tua marca, sabe? Tu já tem tu já tentou todas essas hipóteses, sabe? Direitinho. Não? Ah, tá, então... desculpe, baby, porque é a mesma coisa de dizer para um médico assim, ó, mas eu queria ser médico, tá, é o seguinte, tu vai fazer anatomia, sabe, vai aprender a dissecar um corpo, não quero, sabe, o artista tem isso, eu não quero aprender esse funil de vendas, eu não sei vender, sabe, entende? Então, assim, o médico não tem essa de dizer, eu não sei olhar dentro auscultar um coração, sabe? Não, o cara, para ser médico, o cara precisa fazer isso. Né? O artista, como tem uma vida um pouco mais livre, acaba se dando ao luxo de achar que ele não precisa aprender essas coisas. E aí sofre com saldo vermelho, falta de clientes, falta de recursos para poder se sustentar. Né? Infelizmente, a realidade, da forma que eu vejo, é assim. A gente vem vindo, já quando começou essa vertente da economia criativa do Brasil, houve muita resistência da classe artística, porque entendeu que isso era uma monetização capitalista da cultura, né? Na verdade, não. Na verdade, ele privilegia, ele dá força ao processo criativo, né? Então, a forma que eu encontrei para explicar isso um pouco melhor foi segmentar o processo de criatividade em 3 fases. O núcleo criativo, que é aquilo que é importante, que tem que ser preservado, que não pode ter interferências de mercado, o processo de produção do produto cultural, que aí sim a gente pode fazer várias transversalizações, trazer valores agregados, causar impactos, e o produto cultural final, né? Que o produto cultural final, ele também é um meio de levar conhecimento, principalmente em áreas de vulnerabilidade, porque toda a base dele vem do núcleo de conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar em cima dessa segmentação com alguns núcleos, até aquela moça da Bahia que conseguiu desenvolver o Art Voucher, né, em função disso, ficou um pouco mais fácil de entender que a gente não está monetizando todo o processo, que existem partes do processo que podem ser tratados de uma forma diferente, né, e partes que têm que ser preservadas. E uma outra questão que eu discuti lá no Dia Mundial da Criatividade é que esse processo de criatividade do artista, ele é muito importante hoje no setor convencional, porque as profissões estão em transformação. Nós estamos precisando de habilidades humanas nas profissões convencionais dentro da indústria, e nisso o artista ou a classe criativa pode contribuir. Então, eu imagino que a gente tenha, depois do Covid, uma aproximação do segmento de gestão pública, setor privado, classe artística, para a gente conseguir fazer esse jogo de um ajudar o outro, né? Ou pelo menos isto seria o ideal, né? Seria um passo interessante. A gente está... Eu achei legal o seu comentário todo. Acho que é legal essa forma como você também organizou aí as questões, né, e os conceitos, mas eu vejo assim que você ainda fala de uma forma geral. Eu não consigo mais falar assim, porque o setor público, sabe? Não consigo mais falar, porque eu estou olhando muito mais perto, sabe? Eu não meio que desisti do setor público. Estou querendo mais fazer aqui em Mariporã. Né? Não, no sentido assim de ser amplo, entende? Né? Do tipo, ser mais direto, assim, de dizer, não, porque eu estou querendo aqui em Mariporã, eu estou querendo aqui em São Paulo, eu estou querendo que o Brasil, eu estou querendo que, né, para conseguir ser mais objetivo às vezes, entende? Porque eu acho que isso é importante, porque a questão da generalização, ela às vezes ela pode estar, e a gente está num momento muito de prioridades. Tem um comentário super legal aqui, olha só, o Carlos RJRGT. Se percebe uma certa dependência neste momento, sobretudo dos artistas de trabalho não consolidado, de ações públicas de salvamento, e nem sempre conciliando a sua busca de outras possibilidades. Eu acho que então, esse é uma dependência que se criou, uma dependência de editais, uma dependência de questões do auxílio público. E aí que entra a visão do empreendedorismo, né, Marcelo? Porque quando você se vê como empreendedor, você acha outras frentes de trabalho e outras formas, bem isso que você estava colocando, você começa a inovar, né? E sai dessa dependência
do auxílio público, da dependência dos editais e tudo mais, que a maioria dos setores criativos está muito na zona de conforto, né? Ou estava, né? Antes Então, é disso que a gente está falando, eu acho, de, assim, de pessoas que estão aproveitando, né, para fazer algo diferente, para poder se reinventar, porque o passado pouco importa nesse momento, né? Essa história de que a gente está vivendo uma nova era, a partir de agora e tudo, eu estou concordando com esse espírito aí. Quer dizer, de certa maneira, se você for ver, tem pessoas que estão surgindo agora, né, emergentes, no sentido, né, que estão emergindo porque estão fazendo um trabalho de valor a partir desta história. Por quê? Porque, de certa maneira, a gente zera os pontos, né? Quando acontece uma crise dessas, eu tendo a dizer que é tipo um videogame, você vai para um novo nível, né? E a gente nasce nesse novo nível do zero, né? Então, por exemplo, pega o caso, né? Eu estava, quando isso aconteceu, há uns 3 semanas atrás, né? Eu estava com 9 palestras agendadas para o segundo semestre. E aí teve uma sexta-feira que todas elas caíram, numa sexta de manhã, todas caíram, né? Na sexta tarde, eu escrevi um guia para micro e pequena empresa sobre como sobreviver. Entende? Eu até compartilhei. É legal, tu compartilhou. Mas tu nota que a história de tu conseguir ter uma proatividade, de entender. Cara, naquele dia eu disse assim, gente, se para mim o meu orçamento do semestre, ele acabou, estava tudo indo bem, eu estava com, sei lá, 75% da minha meta atingida do semestre, ele voltou para o zero. Imagina para o Zé da esquina, para o pedreiro. Daí o que eu fiz? Vou escrever um guia para tentar ajudar para essa população. Escrevi primeiro um post, depois transformei num guia, etc. Por quê? Porque tu tem essa visão proativa com relação às coisas. Que eu acho que essa é a grande sacada de você poder separar o joio do trigo, né? E agora eu acho que se tem artistas que tinham problema de monetização ou não, trabalhadores da indústria cultural que tinham problema de monetização ou não, legal, o jogo está começando, é uma nova fase, está todo mundo zerado de novo, certo? Aproveita como uma oportunidade de saber que tu pode estar começando. Claro que a pessoa que tiver mais bagagem, mais experiência, etc., vai sair na frente, mas de fato, né, tu pega, por exemplo, o meu faturamento de abril foi péssimo, mas assim, de maio, né, porque acabou, uma coisa vai demorando. Ele já volta mais ou menos à estabilidade, mas com nenhum produto que eu tinha antes, só com produto novo. Uhum. Entendeu? Porque foi um mês de reinvenção dos produtos. Né? Porque eu, ao mesmo tempo que eu fiquei ajudando lá os empreendedores, fiquei reformando os meus produtos aqui. E reinventei os meus produtos, comecei a falar com meus clientes, e aí os meus clientes começaram a me dar feedback, eu ajustei e fechei um produto, comecei a fechar contrato, né? Estou com a agenda agora para maio, a minha agenda ela está tudo online, tudo, como eu disse, tudo diferente, entende? Mas se fez. A Ivete Sangalo, nós vamos combinar, né? Também, eu tenho certeza que a maio, para a Ivete Sangalo, ela já tem um monte de live, tem agora um monte de patrocinador querendo chamar ela para fazer outras coisas, porque agora vai começar a ter live privada, né? Eu estou dando palestra privada, né? Então eu entro ao vivo, não aqui no Instagram, eu entro lá dentro da convenção do cara, ajudo ele, respondo as perguntas e tudo. A Ivete vai começar a estar assim, do tipo, os funcionários da Votorantim, entendeu? Vai ter todo mundo da Votorantim, a Ivete vai estar criando a convenção da Votorantim. Vão ter produtos novos que vão estar surgindo, né? E aí a pergunta é, eu acho que a ideia dessa live é como que a gente pode ajudar aquela pessoa que ainda está parada a se movimentar, né, Helga? Porque eu acho que essa que é a grande diferença, entende? Tem uma questão em tudo isso que você falou, que eu tenho pontuado, inclusive, nas outras lives, que é o perfil cultural de determinados territórios, entende? A gente que vem da metrópole de São Paulo, quando eu estava em São Paulo, eu também tinha um pouco mais de dinâmica, entende? Quando você vai para cidades menores, é mais complicado você estimular toda essa mudança de pensamento mais radical por causa do perfil cultural desses lugares, né? Então, assim,
Obviamente eles vão acabar se Eu, quebrando eu, por... eu concordo em parte, certo? Porque, de novo, tu viu como a gente tem, né, Helga? Eu espero que você entenda essa minha identificação como um ponto positivo, né, de divergência, que é a generalização, de novo. Né? Você diz assim, não sei o que do perfil cultural, sabe, da cidade. Não, eu não acredito, porque olha só, deixa eu te falar, o cara lá de Santo Antônio do Pinhal, lá, meu amigo, daqui a pouquinho eu já vou ouvir o nome dele. Ele é um cara que ele trabalha de um artesão lá numa cidade super tradicional, vamos dizer assim, né, com um perfil super, muito mais lento, tradicional, etc, etc, mas ele voa lá, entende? Porque ele tem um Mas aí mindset atualizado. ele tem esse movimento, é ele que tem. Mas quando a gente tem territórios mais complexos, sabe? Em que, tudo bem, as pessoas que querem se sobressair, se sobressair em qualquer lugar. Eu acredito, eu entendo o que você fala. Mas existe muita questão do coletivo também que se amarra muito. Isso a gente vê bastante aqui na região, sabe? Eles se amarram, né? Com E que, mas certeza. Não, que obrigatoriamente você que desamarrar por uma questão de sobrevivência agora frente à situação que a gente está. de novo, é isso que eu acho. Mas, por exemplo, tu pega lá, eu tive, no ano passado, 2019, o estado que mais me contratou, 9 palestras contratadas, foi o estado de Santa Catarina, certo? Eu tive em Rio do Sul, tive em Joaçaba, tive num monte de lugares aí, Florianópolis 2 vezes, enfim. Em Rio do Sul, por exemplo, eu fiquei impressionado, certo? Então, você vê uma dinâmica lá daquela região, o cara que foi me pegar no aeroporto, o cara tinha um e-commerce e ele tinha um e-commerce, eu vi que o carro dele, né, porque eu também sou macaco velho, então tu olha do carro, não sei o que, parará, eu já vi que o cara era outro nível. Ele disse, não, a gente vende 100 mil reais por dia, ele me disse. Eu tenho um e-commerce que eu vendo 100 mil reais por dia. Né? E eu gostaria muito, ouço teus podcasts, e daí o cara dizia, eu vou mandar um motorista, eu digo, que motorista nada, eu vou mandar lá, daí ele disse assim, eu entendo que como motorista tu podia até ir dormindo, mas eu não, eu tenho um monte de perguntas para te fazer, e aí nós vamos conversando sem parar, né? Então tu nota que, então, esse cara, mesmo na dinâmica ali daquela feira, eu não estou falando uma pessoa, as pessoas que estavam naquela feira ali, organizando aquela feira de inovação em Rio do Sul e tudo, eu tenho certeza que elas já criaram lá um movimento de alguma coisa, de Covid, parará, 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 parará. Enquanto que aquelas pessoas do entorno de Rio do Sul, que têm uma mentalidade mais tradicional e que estão fazendo a mesma coisa que elas faziam há 10 anos ou há 15 anos, talvez ainda não tenham mudado, né? Porque tem essa dinâmica. Eu só acho assim, e você fala, né, eu estou em São Paulo, mas eu conheço, assim, eu não quero, né, mas eu conheço, por exemplo, mais de 200 cidades no Brasil, certo? No Brasil. Países, conheço bem mais que 30, sabe? Então, eu tenho essa visão de que as coisas, às vezes, né, na Índia, por exemplo, é impressionante. Na Índia foi uma coisa que mudou a minha vida, porque você anda na Índia, você já foi, Raul? Não, não conheço ainda. Eu fui eu fui de Jaipur a Agra, né? Jaipur é a cidade dos Marajás e Agra é a cidade onde foi criado o Taj Mahal. E aí é uma estrada de umas 6 horas. E dentro das 6 horas, eu digo, gente, eu não vou andar 6 horas pela Índia assim, sem nada. Não, eu disse, não, tem sim, tem umas coisas super legais. E eu fui em 2 fortificações incríveis no meio do caminho. Só que para você chegar nessas fortificações, você entra assim, sabe, tá numa via que na Índia é muito parecido até com o Brasil, as autopistas, assim, certo? É tipo uma autopista que você tenha de Brasília para São Paulo, sabe, ali pelo Catalão, não sei o que não é uma coisa bandeirante, assim, em São Paulo, mas também não é uma autobahn da Alemanha, sabe, aquilo ali é meio a Índia, muito parecido com o Brasil. Daí você para, você entra numa viazinha. Daí você entra numa outra, e aí você entra numa estrada de terra e vai, porque você está chegando perto do monumento esse. Aí, o que aconteceria se fosse no Brasil, por exemplo, se fosse em Pirinópolis, ou se fosse aí em Santa Catarina, lá na Serra do Rio do Rastro, né? Quer dizer, você chegaria lá e teria um povo que seria desse tamanho, você concorda? Do lado, né? Porque do lado, na grande maioria das vezes, tem uma cidadezinha que ali que está aquela cachoeira.
ali é que está aquele hotel, ali é que está aquela pousada, né? Lá na Índia, tinha uma feira livre e tinha mais ou menos assim 1 milhão de pessoas, sabe? No meio do nada, de uma estrada vicinal, assim, que você tipo, não teria mais ninguém, né? E isso tudo eu acho que é muito revelador, né, sobre isso que a gente está conversando, sobre essas diferenças culturais, e que lá na Índia acontece da mesma maneira. Você tem um número muito grande, né? O guia estava dizendo, aqui a gente tem o turismo ainda muito forte, e a pessoa que quer ser guia de turismo e que quer produzir conteúdo sobre a Índia, sobre os deuses, sobre não sei o quê, porque ele é um guia que eu conheci através do Rogério Enagev, que é um cara muito legal da indústria cultural, que um dia você poderia entrevistar, porque ele é um agente de viagem que virou um youtuber, e é um cara excelente, tem uma cultura incrível, um coração maravilhoso, e ele que me indicou o guia lá. E ele me disse, olha, eu peguei um nicho, né, olha como é que aconteceu. O Enagev foi há uns 10 anos atrás para a Índia, e contratou uma agência qualquer, e esse guia ficou com o Enagev. O Enagev, ele percebeu, disse, olha, não tem ninguém que fala português. Ele falava espanhol. Ele começou a aprender português e hoje ele é um dos guias assim que fala português em Delhi, que não é uma coisa muito comum, né? A grande maioria dos guias lá não falam português, falam, quando muito, o espanhol. E ele se desenvolveu. E ele estava falando, na Índia, a cultura, a oportunidade que tem ainda de revelar a história, os deuses, etc., a comida, a Ayurveda, né, meditação, são coisas que permitem que muitas pessoas possam estar se desenvolvendo ainda. Mas, às vezes, não existe a mesma forma como nós estamos falando aqui, uma predisposição para enfrentar uma série de dificuldades que significa hoje você colocar em pé um negócio que pague as contas, entende? Então, você precisa, infelizmente, né, entendo que há 40 anos atrás o cara era um pianista. Ah, o cara é um pianista, legal. Daí o amigo dele tinha um hotel, tinha um restaurante, contratava ele, e ele talvez passasse a vida dele como pianista naquele hotel, naquele restaurante, e foi lindo. Essa estabilidade não existe mais. Isso tudo mudou. Mas olha, em tudo isso que você está falando, o que eu vejo, que é uma defesa que a gente tem na economia criativa, é aumentar o repertório de conhecimento, né? Quanto mais você aumenta o repertório de conhecimento, mais o seu processo criativo pode estar auxiliando a encontrar essas soluções. Né? Porque é o que você está falando da sua experiência. Olha tanto que você viajou, olha tanto que você viu, quantas culturas diferentes. Então, abrir os olhares também permite que esse repertório se renove, que você amplie o seu olhar, né? Mas são coisas diferentes também, né? Eu estou aqui hoje só para te pegar das palavras para ser os detalhes, né? Porque são competências diferentes. São competências diferentes, né? O cara, às vezes, ele tem um repertório muito vasto. Tu pega, por exemplo, uma mentalidade de um jurista, certo? Um jurista que fica lendo todas as jurisprudências e todas as normas, e se ele incorporar isso na vida dele, ele vai virar um mega caretão blaster do mundo, entende? Só que então, isso a tecnologia já faz, texto e isso então você tem que ter, você tem que ter a amplitude do conhecimento, mas você tem que ter a liberdade da combinatividade, como diria o Murilo Gun, né? É a forma de você, de uma forma livre, imaginar combinações entre esses conhecimentos e essas culturas e tudo, de uma forma que outras pessoas não estão vendo. Porque essa história, por exemplo, das viagens, eu estou agora, às 20 horas, a gente vai lançar um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre uma viagem que eu fiz para o Egito. Então, por exemplo, você vai para o Egito, né, cada um vai com um olhar, né, tu entende? Tem gente que vai para o Egito e diz, eu quero comprar papiro, né? Eu quero tirar foto, eu quero aprender sobre mumificação, né? Quer dizer, as pessoas vão com interesses e com olhares diferentes. Então, essa eu acho que é uma questão aí que você falou, e aí concordando com você, porque você sabe que com certeza a gente concorda muito, 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 né? É essa visão da criatividade como sendo algo fundamental em todas as atividades.
né? Esse pensar criativo, né? E esse pensar criativo, ele começa com o olhar criativo, né? Porque o olhar criativo é o olhar que identifica que não é a mesmice que todo mundo vê, né? A pessoa vê o detalhe, ela vê aquilo que o outro não vê, né? Então essa que é a grande, que a gente precisa, e eu em aula, daí a gente tem exercícios hoje de empatia em sala de aula, né, para desenvolver esse olhar criativo. Então isso é um exercício, daí para você, como o Flammarion, né, ele sempre diz assim, tu não para de dar aula, né? Tu sempre tá dando aula, para. É porque eu falo com o cara na feira e eu digo assim, porque daí o senhor podia melhorar aqui, não sei o que, o cartaz, não sei o que, sabe? Tipo assim, né? Então as pessoas eu fiquei pensando assim, as pessoas podem dizer, mas como é que é um exercício de empatia? Como é que tu exercita isso, né? Se alguém quiser fazer, essa semana, por exemplo, você pode, amanhã, por exemplo, pode ser o dia do listrado, certo? Você vai enxergar e você vai anotar tudo que você enxergar de listrado. Por exemplo, eu já comecei a olhar aqueles tijolos lá que eu nem tinha visto lá atrás, que eram listrados, né? Então, você começa a observar listrados. Na terça, você começa a observar círculos, certo? Na quarta, você começa a enxergar e aí você começa a anotar e você vai começar a desenvolver o seu olhar para atenção de coisas que você, a princípio, não veria. Né? Então essa que é a grande história, quando você treina, né? Eu tenho um guia no meu site, se o pessoal quiser entrar, né? No marcelo.pimenta.com.br, você tem o guia da mentalidade inovadora, baixa gratuitamente e tem vários exercícios como esse que você treina a mente, porque acontece da mesma forma, assim, hoje eu entendo bem a criatividade, né, como sendo uma habilidade, que nem aquele dia que eu falei contigo, né, tipo escovar os dentes. Eu gostei dessa analogia, sabe? A criatividade serve como isso também, né? Porque você, a coisa da filosofia, tem um cara aí, uma citação que o cara diz assim, né? Você não pode permitir que aceitar algumas coisas, né? Então, tu vê que, por exemplo, escovar os dentes, é normal que a pessoa não aceite, né, que o seu filho não escove os dentes, concorda? Isso hoje, no Brasil, de uma forma geral, no senso comum, né, de novo, o meu instituto Datamenta, diria que 78% das famílias brasileiras é comum escovar os dentes pelo menos uma vez por dia, talvez duas, certo? Então, você não aceita, o seu filho diz assim, eu não quero escovar os dentes. Não, vai escovar, tem que escovar todo dia, etc. Mas aí a pessoa diz assim, eu não sou criativo. O pai aceita. O pai aceita. Mas, sabe, não tem o que aceitar. O pai tem que dizer, não, meu filho, tu é criativo, sim. Sabe, só, olha só, o pai vai te ensinar como é que faz. Tu vai olhar, não sei o quê, tu pode ter criatividade no jeito de pensar, no jeito de olhar, no jeito de combinar, no jeito de fazer. Então, quer dizer, você tem esse olhar, né, de conseguir educar as pessoas para a criatividade e incorporar isso no dia a dia como sendo uma habilidade realmente necessária, enquanto outras coisas, né, você vai poder delegar de outras maneiras. Bom, você sabe que eu sou uma defensora da cultura como vetor de desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala do estímulo da criatividade, a minha defesa é sempre vá ao teatro, vá ao cinema, vá assistir peças, vá assistir ópera, se você nunca assistiu, e se dê a oportunidade de sentir, se dê a oportunidade de se perguntar o que aquilo te acrescentou, o que você sentiu, ou que conhecimento que essa atividade cultural te trouxe, né? E nesse viés, eu acredito que nesse novo ciclo, a gente vai ter mais aproximação, sabe? Dessa forma como você falou, que as coisas sejam mais amplas, que elas se conectem mais e trabalhem mais junto. É uma bandeira pessoal, cada um tem uma bandeira, né? Essa é a minha. Eu também, eu estou achando assim, e as coisas estão andando numa mudança assim, que eu acho que tem a ver né, olha só, os comentários, os comentários, a nossa audiência é qualificadíssima, porque é o André Dantas, né? O André Dantas é assessor da presidência do Sebrae Nacional, né? Criatividade, soft skill que é necessária para todos nós.
O Eduardo Carmelo, que está nos assistindo, né? O Eduardo Carmelo é mestre, né? É outro patamar, né? Proatividade, fazer o que precisa ser feito no timing adequado. Exatamente aí essa é a questão. É que o artista, eu acho que o Eduardo sabe bem, né? O Eduardo é muito legal também, é uma outra pessoa que, se um dia você conseguir agenda com ele, Helga, porque ele trabalhou num grupo de teatro. Olha só, né? E o Eduardo aqui tem vários livros dele aqui, o Resiliência e outros, né? Que ele é o mestre disso no Brasil, pela editora Gente, eu acho que ele tem no mínimo 3 ou 4 livros escritos sobre isso. E ele trabalhou com o Oswaldo Montenegro, no grupo de teatro do Oswaldo Montenegro. Né? O Eduardo Carmelo, ele trabalhou no Banco do Brasil como escriturário também, né? Então veja só o número, né, de carreiras que as pessoas já têm, essas que hoje estão conseguindo, né, como eu digo, porque eu tenho visto a vida assim, sabe, Helga, de uma maneira da montanha que você consegue subir, sabe? Então, você às vezes enxerga a coisa, né? Você vai numa montanha, você enxerga um horizonte. Aí você consegue chegar num outro horizonte, você já vê numa montanha, você já enxerga um outro horizonte. Né? E aí você depois chega numa outra montanha, você tem um outro horizonte que você nem imaginava que tinha. Né? Então, eu acho que essa história de você conseguir desenvolver essas múltiplas carreiras ao longo da vida, né, te permitindo seguir o fluxo da vida conforme as coisas estão aparecendo, né, eu acho que essa que é o caminho que te leva a essas montanhas que são mais altas pelo caminho mais suave, né, porque às vezes você subir a montanha, mas às vezes é dolorido, né, é cansativo, às vezes, né, e a indústria criativa, eu acho que ela tem essa contribuição de poder trazer essa leveza, às vezes, entende? Porque o cara que dança, por exemplo, para falar de leveza, vamos falar, né, o cara que faz uma cenografia, né, é um cara que trabalha com a leveza no dia a dia. Né, o equilíbrio. Ele incorpora, né? Faz parte do ser dele, da forma de ser, né? Mas são muitos paradigmas para quebrar, né, Pimenta? Porque a gente vinha vindo de processos que se aceleraram muito rapidamente nos últimos anos, muito por influência da tecnologia, né? E são mudanças gráficas. Eu sempre gosto de contar que quando eu comecei a trabalhar, eu era telexista, há 40 anos. E hoje tem inteligência artificial. Então, assim, o processo da tecnologia foi muito rápido e trouxe mudanças muito grandes a ponto da gente, quando comecei a trabalhar na empresa, era uma coisa encaixotadinha. E agora você precisa ser criativo, sabe? Então, tem umas quebras de paradigma nesse meio do caminho, assim, que são processos, né? Processos, assim, que tem que ser alimentados, que a gente está aqui para isso, para ajudar a alimentar essas quebras. E aí acho que a gente entra, né? Tem uma outra pessoa nos assistindo aqui, que é a Andiara Ruas, né? Que também pode ficar na tua lista aí de entrevistados. A Andiara tem mestrado em arte lá pela UNB, é professora da rede pública do Distrito Federal e é, assim, especialista em arte e educação e é uma pessoa, por exemplo, totalmente criativa, né? E tanto é que a gente se conectou hoje porque eu consegui ter tempo para editar esse vídeo do Egito, né? E quando eu estava no Egito, ela me pediu assim, Menta, me manda depois esse vídeo, porque eu queria usar com meus alunos, né? E hoje eu consegui trabalhar na edição desse vídeo, que vai ao ar aí às 20 horas, e eu já mandei para ela o vídeo, né? E ela já agradeceu, né? E disse que vai... Deixa eu ver qual é o comentário que ela mandou aqui, ó. Minhas aulas têm uma boa parte de apreciação de videoaulas, assistimos de pessoas de todo o mundo. Tem aulas que eu e meus alunos visualizamos mais de 600 vezes, porque eu compartilho na sala visual e cada aluno acessa. Então, olha só como tu tem professores que isso aí a Andiara está fazendo há anos, certo? Que ela trabalha de uma forma super inovadora a questão da inovação. Né? Então, quando tu pega um professor que agora diz, Zoom, videocam, tenho medo, sabe? Pelo amor de Deus, tem gente que está nessa aí, né? Porque já estava já está transformando e deixando um monte de sementes. Meu amigo, temos 1 minuto ainda.
Eu quero agradecer você por ter estado aqui. A gente pode fazer mais umas 10 lives que nós temos assunto para tratar, Com né? certeza. Eu queria que você deixasse o teu recado aí para a galera que está acompanhando a gente hoje. E, novamente, gratidão, querido. Legal, eu agradeço principalmente os grandes amigos aí, como eu falei, né, uma audiência super qualificada, né, agradeço a você o convite e eu acho que as pessoas devem seguir lá no Instagram, tem um link com uma série de guias e coisas que eu estou fazendo, eu tenho produzido muito conteúdo, né, e se vocês acham que nossa conversa aqui valeu para alguma coisa, né, lá tem muito mais, né, muito obrigado a todos e uma ótima semana para todo mundo. Abençoados, sempre contribuindo, né? Vamos em frente, que o processo de transformação está aí e estamos juntos. Um abraço, Com amigo. certeza, com certeza. Obrigado mais uma vez.